Bem antes das redes sociais, antes do YouTube e do TikTok, a internet era um lugar bem diferente. Quase como um clube secreto para quem sabia programar em HTML ou criar um avatar em algum dos fóruns. Se você viveu entre os anos 90 e 2000, sabe que a cultura geek floresceu nesses cantinhos escondidos da internet, moldando um universo que hoje domina o entretenimento global. Nesse vídeo, a gente vai voltar um pouco no tempo para lembrar como surgiram as primeiras comunidades online, os memes raiz, e como os fóruns, os chats e as páginas pessoais ajudaram a formar a identidade geek que a gente conhece até hoje. Mas antes, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Luiz Augusto, pode me chamar de Guto. Aqui no canal a gente fala bastante sobre animes, filmes, séries, livros, enfim, cultura geek em geral. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Já vou te pedir um like nesse vídeo, agora no começo. Se você depois não gostar do vídeo, você tira depois, não tem problema. Mas é isso. Vamos lá. Gente, pra vocês verem, né? Quando eu cheguei aqui, ó, isso aqui tudo, ó, era mato. Nos primórdios da internet, se você tem perto dos seus 20 anos, você não vai nem lembrar disso. Mas lá no começo, o acesso era discado, lento, limitado, era péssimo. Era comum ouvir aquele som característico da conexão, sabe, de 56 kbps. E esperar alguns minutos para carregar uma imagem toda pixelada. Mas para a geração que cresceu entre o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, ou seja, a minha geração, aquilo era uma revolução. Pela primeira vez, jovens geek podiam conversar com as pessoas do outro lado do país, ou até do mundo, se você soubesse falar inglês ou qualquer outra língua, sobre os seus jogos favoritos, sobre os animes que você assiste, sobre as séries que passavam na Globo e até sobre teorias da conspiração malucas favoritas. A cultura pop encontrou na internet um terreno fértil para se espalhar. Não era preciso esperar a televisão exibir o seu anime favorito ou a sua série preferida. Você podia encontrar um episódio legendado por fãs, subir em servidores meio obscuros e até trocar arquivos por, sei lá, disquete, depois CD. Era o início de uma era descentralizada e colaborativa que redefiniu o acesso à informação e o senso de comunidade. Eu lembro até hoje que quando eu tinha lá meus 15 anos, sei lá, acho que até um pouco menos que isso, eu lembro que um amigo meu chegou do nada com um CD com todos os episódios até aquele momento de Naruto. E eu, que só tava assistindo pela televisão aberta, nossa, foi mágico, né? Pegar toda a saga do Naruto clássico até o final, bem depois do Exame Chunin, que era sempre o último episódio que passava na TV aberta. Depois até começando o Naruto Shippuden. Dentro desse CD tinha todos os episódios que eu já sabia que ia acontecer, mas eu nunca tinha assistido porque não passava na TV. Enfim, foi por conta desses primórdios da internet que, bem, por alguns anos da minha vida eu fiquei muito imerso assistindo Naruto. Até porque você precisaria de bons anos pra terminar Naruto.
Mas foi a partir desse momento, assim, que eu vi que, cara, a internet realmente vai trazer coisas muito boas pra gente. Tudo bem que naquela época era meio pirataria, né? Mas hoje a gente tem aí o Crunchyroll, que deixa a gente assistir todos os animes que a gente quer. Quase todos, né? Mas naquele momento era o que existia e era maravilhoso. Muito antes do Discord ou do Reddit, os fóruns e o IRC, né, o Internet Relay Chat, eram os lugares onde as coisas realmente aconteciam. Fóruns como o Meio-Beat, o Anime Blade, o UOL Jogos, Game Vício, Outer Space, ou o lendário 4chan criaram subculturas próprias, né? Os usuários tinham avatares personalizados, assinaturas com GIFs animados, que olhando hoje era péssimo, mas tudo bem, na época a gente amava. E até rankings de posts e reputação das pessoas. Esses espaços eram quase como que RPGs sociais. Você subia de nível quanto mais participava, aprendia a formatar os textos com os BB-codes e conhecia até algumas regras de convivência tão rígidas quanto as de uma guilda. Os debates eram longos, intensos e, em muitas vezes, era até épico. O IRC, por sua vez, era o lugar do bate-papo instantâneo, com canais temáticos, bots de moderação e muitas vezes servia como um QG para grupos de tradução de mangás e de desenvolvimento de jogos amadores e indies. Essas ferramentas, elas criaram as primeiras tribos digitais. Otakus, gamers, fãs de ficção científica e amantes de Linux também encontravam ali seus pares e criavam uma cultura que ia além do que era mostrado na mídia convencional, na mídia tradicional, como a TV aberta, os jornais, enfim. Enquanto hoje a gente cria perfis no Instagram, no TikTok, com 2 cliques e um e-mail aleatório, antigamente quem quisesse ter uma página na internet precisava construir do zero. Plataformas como o Geocities, o Tripod ou o Kit.net, no Brasil, permitiam que qualquer pessoa fizesse o seu próprio site. Muitas vezes com fundos chamativos, músicas em autoplay, contadores de visitas, vários GIFs animados, imagens, enfim. Essas páginas funcionavam como um diário, ou portfólios, ou fanpages mesmo. Era muito comum encontrar sites dedicados a um único personagem de anime, por exemplo, com teorias, imagens editadas, muitas imagens editadas com Paint, inclusive, e até sessões como curiosidades, downloads, histórias aleatórias. O HTML era básico. Para muitos jovens geek, aquele foi o primeiro contato com algum tipo de programação e design. Mesmo que HTML não seja de fato uma linguagem de programação, mas se assemelha no conceito da construção. Era também a internet da expressividade absoluta. Cada site era único. Com os glitters, GIFs, fontes absurdas que às vezes nem davam pra ler. Um reflexo puro da criatividade sem limites daquela geração. Quem nunca entrou num site onde, dentro de um texto corrido, as letras eram GIFs e você precisava fazer quase que uma leitura de hieroglifos para entender o que estava escrito naquele negócio? Antes dos memes se popularizarem com imagens de gatos ou frases de efeito, já existia um humor de nicho circulando ali na web. Vídeos como Dança do Quadrado, quem não lembra, ou Charlie the Unicorn, ou All Your Bases Belong to Us,
ou áudios como PQP, o cara morreu, se espalhavam via e-mail, pendrive, CDs, ou até mesmo nas comunidades do Orkut. Quem não lembra da Eu Odeio Segunda-feira? Todo mundo tava nessa comunidade. Esses memes eram menos polidos, menos trabalhados, mas tinham um charme próprio. Meio nonsense até, meio provocadores. As primeiras tirinhas com range faces, nossa, isso era uma febre quando eu tava na faculdade. O surgimento das expressões como noob, noobmaster, lol, AFK, são heranças dessa era. What are you doing? AFK. What's AFK? AFK. Away from keyboard. Listen, Penny. Ugh, Queen Penelope AFK. What? O meme era mais tribal, criado e compartilhado dentro das comunidades específicas, quase que como uma linguagem secreta entre os iniciados. E essa era a zoeira antes da era dos virais. Sem YouTube, sem Twitch, sem TikTok, como que os geeks descobriam as novidades sobre os jogos e animes? A resposta era muito clara. Sites de fã, fóruns e revistas digitais. Para saber como que os golpes do Mortal Kombat eram os melhores, você precisava imprimir uma lista de comandos que era encontrada ali em sites como o CheatCC ou GameFAQs. Você quer saber quando sairia o próximo episódio de Dragon Ball GT? Era nos fóruns ou em sites feitos por fãs, com banners brilhantes e sessões atualizadas manualmente. E quem não lembra dos famigerados detonados, que eram aqueles guias completos de como você vai num jogo do começo ao final, como você passa pelas fases secretas, enfim. Eu lembro que nas primeiras vezes que eu jogava Pokémon, eu não conseguia sair do lugar se eu não tivesse um detonado ali pra falar, putz, você precisa desse item que tá nesse lugar, você tem que falar com esse NPC. Enfim, era um negócio meio louco, mas era muito engraçado, era muito divertido. Olhando agora pra trás, você fala, putz, como que você tinha um jogo que pra você passar você precisava seguir um guia? E até é louco você pensar, né, porque os jogos de hoje, embora você não precise de um guia, você termina eles, por mais grandes que sejam, em 40 horas, 50 horas. E eu lembro que pra terminar um Pokémon Yellow da vida, um Pokémon Cristal, lá nos anos 90, nos 2000, cara, eu ficava um ano inteiro jogando. Né? E é louco como você pensa isso, né? Hoje você pega esse mesmo jogo e, por exemplo, eu terminei o Pokémon Cristal há menos de um mês e eu gastei o quê? 10 horas pra jogar ele inteiro. Então, assim, é muito diferente mesmo. Essas comunidades, elas se tornaram um hub de informações. Havia grupos especializados em legendar animes, com créditos no início dos episódios dizendo legendado por arroba sei lá o que. Era um trabalho colaborativo e feito por paixão mesmo, porque essas pessoas não ganhavam pra isso. E foi assim que muitos geeks, inclusive eu, se alfabetizaram em inglês, japonês e até em edição de vídeo mesmo. A informação era compartilhada, reconstruída e muitas vezes mais confiável do que a mídia tradicional. E depois disso, com o surgimento, né, do YouTube, do Orkut, depois do Facebook, Twitter, Instagram, a internet foi se transformando. A produção de conteúdo ficou mais centralizada, os sites pessoais meio que sumiram, né, os blogs sumiram, e os fóruns foram lentamente substituídos por redes sociais. Né? Se antes a internet era feita por pessoas comuns, para pessoas comuns, ela passou a ser moldada por algoritmos e empresas. Mas essa transição também trouxe várias coisas boas, né? A popularização dos canais de games, dos podcasts, das análises de filmes e o renascimento da cultura geek no mainstream. O problema é que se perdeu um pouco a alma comunitária que marcava os tempos antigos.
aquele senso de família virtual, de amigo virtual, deu lugar a timelines caóticas e curtidas até que efêmeras. Apesar de toda essa transformação, o DNA daquela internet inicial ainda vive hoje. O humor que nasceu nos fóruns continua nos memes até hoje. A lógica colaborativa dos grupos de tradução e tal inspirou plataformas como o GitHub hoje. Os otakus que faziam sites sobre Sakura Card Captors, Dragon Ball, Naruto, hoje criam canais sobre Attack on Titan, Solo Leveling, enfim. A linguagem, os gostos, os jeitos de consumir e compartilhar a cultura foram profundamente moldados pela geração Geocities. E além disso, o próprio conceito de ser geek se transformou um pouco. Deixou de ser um nicho, virou uma identidade, um lifestyle e até mesmo um produto, né? Mas quem viveu aquela fase sabe que a essência era diferente. Era mais sobre pertencimento do que sobre performance em si. A internet antiga, ela pode até parecer ultrapassada hoje, mas ela foi um berço de uma revolução cultural. Aquela época em que um fórum podia mudar a sua vida, em que você construía uma página só pra falar de um jogo, em que descobrir um novo anime exigia pesquisa, esforço. Tudo isso moldou não só a cultura geek, mas a forma como nos conectamos e criamos na internet de hoje em dia. Mas enfim, se você curtiu essa viagem no tempo, já deixa um like aí, se você não deixou até agora. Se inscreve no canal se você não tiver inscrito. E compartilha aí nos comentários qual que foi o momento da internet antiga que mais te marcou, né? Quais os sites que você mais entrava. E é isso. Valeu por assistir. Até o próximo vídeo. E assiste esses dois que estão aqui. Até mais.